Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa voltado a ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge. O conceito de marketing, numa perspectiva do humano para o humano, foca em criar conexões autênticas e significativas entre as marcas e as pessoas. Em vez de tratar os consumidores como meros números ou alvos, essa abordagem enfatiza a empatia, a compreensão das necessidades e desejos individuais e a construção de relacionamentos duradouros. A ideia central é humanizar as interações, tornando-as mais pessoais e relevantes, o que resulta em uma experiência de marketing mais envolvente e eficaz. Será mesmo? Quem nos responde é o professor e consultor Marcos Bedendo, docente há mais de 10 anos. O professor Marcos vem lecionando em MBAs, pós-graduações e cursos livres em instituições como a ISPM, o IBMEC, a Fundação Instituto de Administração da USP, o Programa de Educação Continuada em Economia e Gestão de Empresas, também da USP, o INSPER, a Fundação Dom Cabral e a PUC do Rio Grande do Sul, em parceria com a UOL EDTech. É fundador e consultor da Brandwagon, e aí, eu não sei se eu pronunciei certo, professor, Brandwagon, tá? Uma consultoria de branding e marketing que atende empresas de diversos segmentos e portes como Santander, Itaú, BBA, Merck Sharp Dome, ABS Global, Delta Airlines, Bacardi, Construtora Lindenberg, Lock Engenharia, Maximilhas, IFF Danisco, Somos Educação, Grupo Ultra, Grupo Nitro Agro, BNDES, entre outras. O professor Marcos é graduado em Publicidade e Propaganda pela ISPM de São Paulo, mestre em Administração pela FGV e doutor em Administração pela USP. É ainda autor dos livros Branding, Como Fazer na Prática e Branding para Empreendedores, além de ser colega, vejam bem, colega de professores de peso como Daniel Kahneman e Felipe Kotler, com quem assina a edição brasileira do livro Marketing H2H, a jornada para o marketing Human to Human. E neste episódio do Papo no Auge, vamos focar no conceito de marketing sob a perspectiva do humano para o humano, além de discutir outras questões. E como primeiras perguntas, professor, eu quero saber do senhor por que ser professor e quando começa a sua jornada pelo marketing, pelo branding e pela publicidade. Bem-vindo aqui ao Papo no Auge, professor. Joia, Saulo, muito obrigado pela presença, pela introdução. Foi ótimo aí ter recebido esse convite teu e estar aqui com vocês hoje. Eu vou responder a primeira, a segunda e depois a primeira, tá? Porque acho que uma deriva um pouco da outra. Na verdade, eu sempre achei muito legal isso há mais tempo do que hoje em dia eu admito, assim, livremente, tá certo? Então, não é segredo, mas eu também não fico expondo esse tipo de coisa para os outros, não. Então, muito tempo atrás, eu sempre tive um envolvimento muito grande com a questão de publicidade, especialmente com a questão de criação publicitária, né? Então, na minha época de adolescente, a publicidade estava num auge, assim, né? Os criativos da publicidade eram pessoas muito influentes e tal. Hoje já não é mais tanto assim. Mas foi um momento em que eu acabei me interessando muito pela publicidade em si, né? E aí foi quando, né, na época do vestibular, eu acabei indo para prestar algumas faculdades de publicidade, acabei optando aí por continuar a fazer o curso na SPM. A publicidade era uma parte final de uma coisa que era o marketing, né? Então a publicidade é uma das ferramentas do marketing, e eu me sentia até como um estagiário ali de agência de publicidade, eu me sentia muito tolhido assim, das minhas ideias, quando na verdade aquilo que você propunha eventualmente vinha tudo mexido, rabiscado, ajustado, por alguém que era um cliente, não é? E aí eu comecei, né, depois que a gente começa a ter outras matérias na faculdade, a gente começa a ficar muito mais claro esse processo, em que, na verdade, você tem uma estratégia toda por trás
do marketing, né? E que, na verdade, a publicidade ela tá ali para executar alguma coisa maior, né? Que está ligado ali, então, aos processos de comercialização dos produtos e serviços das empresas. Acabei, né, meio que virando minha carreira aí para o marketing, e aí quando eu comecei a trabalhar em marketing, né, aí já como um jovem profissional na Parmalat, depois eu fui para a Whirlpool, eu comecei a perceber especificamente o quanto que o marketing era dividido, né, no marketing mais tático, em que a gente executa, né, o que antigamente a gente chamava de 4Ps, né, mas que existia um outro tipo de marketing ali por trás, né, que estava muito ligado aos elementos de posicionamento, aos elementos de entendimento de consumidor, de tendência de mercado, e de um trabalho ali que antecedia, né, um trabalho conceitual que antecedia, na verdade, a estruturação desses elementos mais tangíveis no mercado, né. Então eu comecei, na verdade, a virar um pouco minha carreira para essa história do marketing estratégico, ou até, tá certo, né, ou dessa questão da gestão de marcas, em especial a questão de marca ligada ao desenvolvimento conceitual do que são as marcas, né? Então, essa ideia, né, que está por trás das empresas, que a gente chama de marca, no final das contas, né? Então, conecta também com enfim, as pessoas internas à empresa, os executivos, os acionistas, os investidores, os fornecedores, né? Então, a gente fala hoje que, na verdade, o branding ele conecta com todo o ecossistema da empresa, tá? Então, minha trajetória, né, e aí a minha busca foi por entender essas questões mais estratégicas, e aí, naturalmente, esse é o caminho também que você acaba fazendo dentro das empresas, né? Então, eu tive um pouco uma carreira, até alguns cargos mais gerenciais, mais executivos dentro de empresa, e aí foi o que então, e consultor, né? Porque, no fundo, quando você está na empresa, isso foi até um vice-presidente executivo da Unilever que me explicou uma vez, você tem um cargo de executivo, porque você claramente trabalha com elementos de execução. Então, a empresa, como um todo, ela é um órgão executivo, tá? E é muito comum para as empresas, quando elas precisarem de um pensamento um pouco diferente, do entendimento um pouco diferente, elas contratem esse tipo de coisa fora em consultorias, né? Então, eu acabei, na verdade, entendendo que dentro das empresas minha carreira seria sempre ligada a essa questão mais executiva, e eu tinha outros interesses, né? A gente que vê, trabalhar com projetos diversos, falar com gente diversa, trabalhar em tipos de indústrias diferentes, né? Infelizmente, o mundo empresarial acaba sempre segregando a gente em algumas áreas específicas, em indústrias específicas, e aí eu acabei indo, então, para esse lado de ser professor, né, que é uma tarefa que eu gosto muito, é muito legal sempre estar em sala de aula, trocar com gente interessada, né, são provocações muito grandes que você acaba tendo que vão, de fato, engrandecendo o seu aprendizado sobre certos tipos de disciplinas e tal. Então, eu acabei indo para essa área de ser professor, né, que casa muito bem com as atividades de consultoria. Então, praticamente, você tem muito aluno que às vezes vira depois cliente de consultoria, né? Enfim, então você tem um aprendizado prático na consultoria que você acaba aplicando nas aulas. Então, são áreas muito sinérgicas e muito boas de trabalhar em conjunto, tá? E por incrível que pareça, eu achava a vida, né? A gente pensa, às vezes, que o professor é uma pessoa que dá sempre a mesma disciplina, né? E, portanto, ele trabalha com muitas repetições, né? Mas eu, por incrível que pareça, ainda que eu dei a mesma matéria há mais de 15 anos, né? Que é branding, eu acho ensinar menos repetitivo do que em muitos aspectos a vida executiva, em que parece que você está sempre repetindo as mesmas ações, no mesmo verbo, no mesmo tal, né? Então eu ainda entendo que as práticas empresariais ainda acabam sendo mais repetitivas do que as práticas de professor, então me estimula mais ser professor do que ser executivo, e aí quando tem a consultoria, acho que aí a gente acaba tendo um casamento mais interessante de você poder entender o porquê as coisas são feitas e poder praticar isso no dia a dia de diversas empresas, de diversas formas diferentes. Muito legal, gostei, principalmente dessa, gostei de toda a história, principalmente dessa última aí que o senhor fala que né, tem certeza que dar aula não tem a ver com repetição. É um dos poucos que fala isso, tá? É um dos poucos que eu já ouvi falar isso aqui, e hoje que eu já estou fazendo isso aqui há quase 4 anos, além do meu trabalho de docente para trás, né? Engraçado isso. Ô, professor, dando prosseguimento aqui à nossa conversa, e para que a nossa audiência ela se aproprie de alguns conceitos, eu lhe pergunto, você que é especialista na área, né? O que é marketing para nossa audiência que é leiga, muitos, né, entenderem? De igual forma, o que é branding? O senhor já falou disso aí um pouco, né? E o que é growth? Lembrando que a gente já fez uma série aqui falando sobre growth, né? Eu e meu amigo Cadu de Souza, um cara que trabalha com isso muito forte, né? Como é que esses conceitos, professor, eles se encontram? E quais são as suas diferenças?
Tá certo. Então, vamos começar do começo aqui, tá? E eu acho que é melhor a gente começar pela parte de marketing, tá? Então, o marketing, ele tem um pouco dessa aura de alguma coisa diferente, porque ele nunca foi traduzido para o português, tá? Mas desse livro aí do Kotler que eu trouxe aqui no Brasil, eu traduzo ele, tá bom? Então, a gente acaba chamando isso de comercialização, tá? Então, são os elementos da comercialização, especialmente essa parte mais tática do marketing, é a gente olhar para o mercado e entender como é que eu posso comercializar alguma coisa de uma forma mais fácil, mais simples, tá? Então, tem uma pequena analogia, assim, que eu faço, que é um pouco assim, né? Se você chegar para uma criança americana, né? E ela tiver aquela coisa bem de americano, né? Falar, eu vou querer quero ir para Disney e para pagar a minha passagem para Disney, eu vou abrir uma barraquinha de limonada, né? Aquele limão americano, né? Tal, não sei o quê. Então, eu quero fazer uma barraquinha de limonada. Seria normal o pai dessa criança perguntar para ela qual que era a sua estratégia de marketing, tá? E a criança, mesmo sendo criança, ou seja, não passou por uma graduação em marketing, ela consegue responder. Porque justamente o marketing, dentro da lógica do inglês, né, ele é um elemento de comercialização. Então, o que significa isso, né, para isso? Poxa, se eu vou ter uma barraquinha de limonada, o que eu vou servir? É só limonada? Ou eu vou servir, sei lá, outros tipos de sucos juntos para eventualmente incrementar meu faturamento, né? Como é que vai ser feita essa limonada? Ela é uma limonada, não sei, mais refrescante, mais suave, uma limonada com sabor mais intenso, né? Eu vou, sei lá, coar a limonada antes de servir, ou eu vou deixar ela com pedacinhos de gominhos de limão lá dentro, tá? Então, isso são definições de produto, ok? Que está presente em cerveja, de qualquer tipo de atividade. Aí eu preciso escolher como é que eu vou, né? Como é que eu vou vender isso, né? Tá ligado ao produto também, né? Mas será que eu vou vender isso em jarra? Será que eu vou vender isso em copo? E qual o tamanho do copo que eu vou vender? São questões de comercialização, essa é a origem do marketing. Tem questão de serviço, não é? Será que eu vou colocar minha barraquinha ali de vender limonada, eu vou colocar umas cadeiras para as pessoas sentarem, e aí se eu botar umas mesinhas e tentar servir alguma coisa junto, será que é legal? Tá, então veja, eu estou tentando trabalhar elementos de serviço junto ali ao produto. Depois eu preciso precificar, não é? E aí é uma escolha que, né, a criança ali vai ter que ter para saber o quanto ela precisa vender de limonada para poder ir para Disney, tá certo? Então, se ela vender limonada mais caro, pode demorar mais para ela vender o volume que ela deseja, mas a margem é maior. Então, também a cada copo vendido, ela tá mais próxima de ir para Disney. Se ela quiser vender a um preço mais baixo, ela pode vender volumes maiores, mas vai demorar um pouco mais para ela atender lá o seu objetivo, né? Então, eu estou precificando. É a lógica da precificação, da precificação de preço, né? Depois eu tenho a questão de distribuição, ou da praça, né? Para ficar nos pesos assim, clássicos, né? Da distribuição, que ali nesse caso da limonada eu posso colocar ali na frente da casa da pessoa, não é? E aí isso facilitaria a logística, né? Fica muito mais fácil levar a limonada até ali perto, né? na entrada da minha casa, mas também talvez seja uma rua mais secundária, passe menos gente, né? Mas eu posso levar, então, a barraca até uma rua principal, uma avenida, que tem um maior fluxo de pessoas, mas aí também eu preciso preparar os elementos logísticos para poder suportar a demanda e a distância do ponto de origem do meu fornecedor de limão e tal, que é a casa dos pais, tá certo? E aí, por fim, eu tenho que comunicar isso adequadamente, né? Como é que eu comunico? Eu boto lá uma placa dizendo super limonada, portanto, promoção de limonada, limonada premium, né? Então, o que eu boto ali na placa para anunciar a limonada? Então, são decisões que eu tenho que tomar. Então, isso é estratégia de marketing, tá? Então, veja, não é nada mais além da gente planejar como é que eu vou comercializar um produto. Então, às vezes, a gente tem muito essa perspectiva de ter muitas coisas complexas, né? E tal, e aí tem o growth, o CX, o branding, tal. Mas as coisas são simples na sua essência, entendeu? Então, não precisa... É claro, né? Depois, no dia a dia de um negócio maior, naturalmente, você vai ter mais complexidade. Mas, de modo geral, isso é marketing, tá? E aí, assim, só para entrar na questão do growth, que faz mais sentido aqui nessa história, o growth sempre teve, assim, a origem do marketing tem uma origem na conquista de novos consumidores, logo growth, tá? Então, se você pegar as estratégias de marketing que eram clássicas, né, lá dos anos 50, dos anos 60 e tal, todas elas são estratégias de growth, tá? Porque naquele momento, as empresas de bens de consumo, que foram aquelas que basicamente instituíram as práticas de marketing como a gente conhece hoje, então a Procter & Gamble, a Unilever, a Kraft, a Mondelez, hoje a Mondelez, né? Enfim, então, todas essas empresas que instituíram as práticas de marketing, todas as empresas lá atrás estavam procurando novos consumidores para os seus produtos.
Tá? Então, como é que eu vendo mais sabonete, mais shampoo, mais, sei lá, molho de tomate, mais biscoito, tá? Então, elas estavam procurando consumidores para os seus produtos, que elas precisavam convencer a comprar um produto que antes eles não compravam, tá? Então, todas as técnicas de marketing são técnicas de growth, tá? Então, para quem às vezes estuda um pouco mais marketing, até trabalha em empresa de grande porte, você olha a estratégia de growth e fala, mas isso daqui é o que sempre se teve que fazer, né? É claro que, eventualmente, quando se fala de growth, você acaba incluindo outras técnicas mais ligadas ao marketing digital que não estavam disponíveis lá no passado, tá? Mas a essência da questão da captação de novos consumidores, que é a base do growth, ela é o padrão inicial do marketing, tá? O que acontece com o marketing ao longo do tempo é que chega um momento em que você não precisa mais explicar para os consumidores que ele precisa comprar aquele produto, que aquele produto faz certo benefício para ele, tá? Por que ele não precisa? Porque esse consumidor já comprou aquele produto uma vez, né? Então, o processo de recompra de produtos ou serviços é diferente do processo de compra. Então, o que acontece com o próprio marketing, conforme ele foi evoluindo, a gente começou a perceber a necessidade de você trabalhar elementos mais conectados à experiência do usuário com o uso do produto ou do serviço, do que necessariamente a sua captação, tá? Então, veja, por exemplo, a Coca-Cola. Todo mundo sabe o que é uma Coca-Cola? Então, a Coca-Cola precisa fazer esforços de growth? Não, porque todo mundo já conhece, já provou em algum momento da vida, certo? O que ela precisa fazer, então? Precisa continuar a anunciar, precisa continuar a fazer promoção e tal, mas muito mais fomentando uma experiência de uso distinta para o seu produto, tá? Então, na verdade, o marketing, conforme ele foi se desenvolvendo, e essas, né, que é, de novo, né, a Coca-Cola, a Mondelez, a Unilever e tal, essas empresas que passaram por essa etapa do growth, chegou um momento que ela falou assim, olha, todo mundo já conhece o meu produto, eu preciso trabalhar no quê, então? Na recompra. Então, eu começo a trabalhar muito mais em elementos de experiência de consumo do que necessariamente em estratégias de crescimento. Tá? Então, o marketing evolui para aquilo que a gente chama, às vezes, hoje de CX, não é? O Customer Experience, justamente porque a gente entendeu que a experiência do consumidor é muito importante nesses momentos. Tá? Então, acho que esse é um pouco dessas histórias aí entre marketing e growth. Faltou ainda o branding, tá certo? E aí o branding, ele faz parte disso tudo, tá? Eu não vou tentar derivar um do outro, porque eu vou levar muito tempo para explicar aqui. Mas, assim, o que é o branding, tá? O branding é o processo de construção de uma marca. Então, qual que é o resultado do branding, que é a parte mais importante dele? A construção de uma lembrança na cabeça de um consumidor. Tá? Então, às vezes também o pessoal vem muito, porque branding é isso. Não, branding, né, a marca, ela é uma lembrança na cabeça de um consumidor. Como é que o consumidor ele tem acesso a essa lembrança? Através das experiências que ele tem com o produto. Alguém falou para ele do produto, ele viu uma propaganda, ele consumiu o produto, ele usou aquele produto num momento específico da sua vida ou de alguma necessidade. Tá? Então, tudo isso traz para ele uma experiência de uso ou simplesmente de percepção sobre o que é aquele produto. Tá? Isso é a marca. Isso é a marca. Então, o que é a construção da marca ou a gestão da marca ou o branding? Simplesmente eu estabelecer certos objetivos que a minha marca tem que ter. E que esse objetivo tem que ser entregue pela experiência de marca e gerar, no final, a lembrança. Certo? Então, eu preciso ter uma lembrança correta. E para poder gerar uma lembrança correta, eu preciso, na verdade, ter um planejamento adequado que me leve a criar ações que cheguem naquela lembrança correta. Tá? Então, o que é o branding? Cara, é simplesmente o ato de eu planejar a marca, executar experiências para que a lembrança seja correta na cabeça do consumidor. É só isso, tá? Todo o restante muitas vezes é muito blá 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 de gente que entende muito pouco, entendeu? Então, porque a explicação ela não precisa ser mais complicada do que isso. Muito show, muito show. Mais didático do que isso, impossível, professor. Obrigado. Veja, o senhor está trazendo para o Brasil, né, mais um livro que não é somente um livro ou mais um livro, né? Um livro juntamente aí com o Philip Kotler, né, que é um dos grandes expoentes do marketing no mundo, posso assim dizer, né? Eu fiz administração e, obviamente, eu fiz Kotler, né? E todo mundo que estuda marketing e administração, né? E até às vezes quem não estudou sabe quem é o Kotler. Mas para quem não sabe, professor, para que essas pessoas tenham uma dimensão, né, dessa figura, quem é o professor Philip Kotler e qual é a sua importância para o estudo do marketing, professor Marcos? Essa é uma pergunta muito interessante, tá? Porque, assim, ainda que a gente às vezes comente esse tipo de coisa, acho que raramente eu recebi essa pergunta assim diretamente como você fez. É uma pergunta muito legal. Porque, é muito difícil você ter numa área grande e conhecida como marketing
uma pessoa que seja uma referência tão grande quanto o Philip Kotler é para o marketing, tá? Então, o único paralelo, e aí, é claro, é uma pessoa já há muitos anos falecida, é o Einstein para a física, tá certo? Então, tudo que você discute de física passa pelo Einstein. Não significa que não existem outros autores importantes, outros físicos maravilhosos que descobriram coisas muito específicas e também são celebrados por aí, mas qualquer discussão de física, ela passa em algum momento pelo Einstein, tá? Então, é mais ou menos a mesma coisa que o marketing para o Philip Kotler. Qualquer discussão de marketing tem que passar pelo Philip Kotler, tá? Então, esse é o tamanho da referência que ele é. E aí, né, felizmente para nós aqui e tal, né, assim, ele ainda está vivo, né, e ele ainda está produzindo, e ele continua trazendo coisas que são uma absoluta vanguarda, não é? Então ele viu o começo disso, ele participou do começo disso, ele participou vamos dizer, do aumento da abrangência do marketing na administração e até na sociedade como um todo, e ele continua influenciando as práticas até o dia de hoje. Então ele é uma referência assim, muito difícil até de se imaginar, porque sempre há disputas, né, entre vários pensadores e tal em muitas áreas, tá? Então é difícil ter uma pessoa tão hegemônica quanto o Kotler é para o marketing. Então ele sem dúvida é a principal referência, a grande referência. Ele joga com a camisa 10, né? Ele joga com a camisa 10, né? Joga onde ele quiser, joga com todas. Ô, professor, agora vamos falar sobre o livro, né? O livro Marketing Age to Age, a jornada para o marketing Human to Human, em que o senhor é coautor do grande Philip Kotler. E aí eu pergunto, qual é o objetivo do livro, do que é que ele trata, né? Se o livro discute o marketing do humano para o humano, numa perspectiva atual. Antes, professor, o marketing não era feito de pessoas para pessoas, né? E vou além, de que maneira essa nova forma de se relacionar com os consumidores está contida neste livro que o senhor e seus colegas trazem para o Brasil? Então, na verdade, o marketing sempre teve uma relação humana muito importante, tá? E o legal, assim, quando a gente para perceber como é que isso se impacta, né, nos negócios como um todo, a gente percebe que, por exemplo, as empresas de pequeno porte em especial, elas são extremamente humanizadas, né? Porque é isso, você vai numa padaria, num pequeno restaurante, e você vai com uma certa frequência, a pessoa já te conhece, sabe quem você é, sabe do que você gosta. Eu uso muito exemplo do cabeleireiro, né? Você vai no teu cabeleireiro, cara, ele sabe como cortar o teu cabelo. Eu sei que talvez seja um mau exemplo aí para algumas pessoas, né, Salma? Mas enfim, normalmente assim, é isso, você vai no cabeleireiro, você para lá, e ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, né? Por quê? Porque ele já teve, na verdade, uma troca de informação com você, que fez com que ele entendesse como ele tem que prestar aquele serviço, tá? Então, quando você chega lá, já houve uma troca de informação prévia que permite a personalização do serviço ou do próprio atendimento, né? Então, quando você vai eventualmente no cabeleireiro, você não está indo lá só para cortar o cabelo, mas também ele acaba tendo uma relação meio social contigo, né? Porque conforme você vai ali, tá ali cortando o cabelo, você está voluntariando informação, está conversando e tal, e depende do salão de cabeleireiro que você vai, às vezes você vai, parece que tá uma festa tá acontecendo, tá? Por quê? Porque justamente ele é totalmente humanizado, né? As pessoas se conhecem, elas falam sobre si, elas voluntariam informação para poder conversar com outras pessoas. Então isso, na verdade, é uma forma muito humanizada de marketing. O que acontece, na verdade, é que quando você começou a ter o marketing atrelado muitas perspectivas das grandes empresas, ele passa por um processo meio desumanizador. Porque em muitos casos o gestor de marketing, ele muito pouco vê de fato o consumidor, né? Ele muito pouco entende empaticamente o que o consumidor quer. Então, por quê? Porque isso, uma empresa é muito grande, né? Então, quando você fala, sei lá, eu passei para o Unilever, eu trabalhava com uma marca pequena que estava presente em 60, 70 países, né? Então, é muita gente. Então, isso leva a um processo meio desumanizador, né? Porque eu não penso num consumidor, eu penso num segmento de consumidores, eu penso num cluster, eu penso em relações sociodemográficas, até algumas comportamentais, mas eu não penso em pessoas, tá? E aí, quando a gente entrou para a questão do marketing mais digital, o que acabou acontecendo é que você desumanizou isso ainda mais.
porque eu não estou mais enxergando, especialmente quando você começou a ter técnicas, na verdade, de growth hacking ou de funil, não é, e tal, que assim, por um lado ele é interessante porque ele me trouxe uma capacidade de acompanhar muito mais o processo de compra das pessoas, mas de outro lado, muita gente vê aquilo ali como bolinhas, né? Então eu vejo um número, eu vejo uma bolinha, não vejo uma pessoa que tem que fazer uma atividade que é descer por um funil e comprar, tá? Então eu objetifico aquela pessoa, porque para mim não me interessa quem ela é. O que me interessa é que ela desça no meu funil e faça a compra no final das contas. Então a gente criou essas ferramentas, esses processos que eles são desumanizadores, tá? Por quê? Porque eu não conseguia, na verdade, entender quem eram as pessoas de fato. Eu conseguia entender grandes grupos, eu não conseguia entender individualmente. E aí a gente teve agora, nós está tendo agora a capacidade de voltar a olhar de forma humanizada para as pessoas em função da tecnologia. É por isso que a digitalização entra muito forte dentro desse conceito desse livro, porque agora, assim, né, eu consigo fazer né, de forma massiva o que o cabeleireiro ou o dono do restaurante pequeno ou o atendente da padaria faz em pequena escala. Então eu consigo hoje olhar lá, sei lá, os milhões de consumidores de uma operadora de telefonia celular ou de uma companhia aérea ou do que quer que seja, né, serviços massivos, eu consigo começar a voltar a olhar aquela pessoa como um indivíduo, né? A partir do momento que eu consigo individualizar cada uma das informações e fornecer essa informação para quem eventualmente está atendendo ele. Então, né, hoje ainda não é possível, ainda que já tenha tecnologia para isso, mas você pode, por exemplo, dentro de um avião, ser atendido de forma personalizada por um comissário de bordo, né, ao ponto que ele pode olhar para você, ele sabe o que você gosta de comer, onde que você prefere sentar, né? Você pode, inclusive, fazer certas coisas que se fazem nos cabeleireiros atualmente, não é? O que é normal para fazer no cabeleireiro. Eu posso pegar as pessoas pelo tipo de hábito, ou pelo tipo de profissão, conhecimento que ela tem e tal, interesses, né, em comuns, e agrupar o avião, por exemplo, entre pessoas com comportamentos afins, né? E aí talvez, né, quando eu uso a tecnologia para fazer isso, é muito mais interessante e confortável conversar com a pessoa do meu lado, não é? Porque aí pode ser uma pessoa que trabalha com marketing como eu, então eu posso trocar informação com ela, né? Eu viro um papo interessante naquele meu trajeto de viagem, como é um papo interessante quando a pessoa passa, às vezes, né, no é meu caso também, mas horas no cabeleireiro arrumando o cabelo. E é gostoso. Por quê? Porque eu falo, porque eu converso, sabe? Então, a tecnologia, a digitalização, ela abre esse tipo de possibilidade para que a gente atue em cima disso. Então, você pode, assim, então, não é que o marketing nunca foi humanizado, agora precisa ser humanizado. Muito pelo contrário, ele sempre foi humanizado, né? A questão é que as técnicas, às vezes, mais modernas, né, o tal de marketing, elas acabaram desumanizando um pouco, e hoje, pelo próprio avanço tecnológico, você pode voltar a ter um aspecto mais humanizado, né, a trocar mais informação, a entender mais, e aí não só, né, como executivo que ainda na ponta lá de cima das empresas, não só essa troca com o consumidor, mas a troca com o consumidor, com o seu colaborador, com a pessoa que presta serviço, com os seus fornecedores, tá? Então todo mundo hoje consegue ser muito mais integrado, né, e ter, na verdade, isso foi um pouco do que o Kotter falou na abertura do livro, né, no lançamento do livro que a gente fez numa faculdade aqui de São Paulo, que ele pôde participar online. Então, assim, na verdade, o que a gente tem que ter é fornecer valor para as pessoas. As pessoas têm que comprar o nosso produto e ficar felizes com aquilo, né? Então, a ideia do marketing humanizado é que as pessoas fiquem mais felizes, né? Então, acho que essa é um pouco da ideia. Muito massa, muito massa. Eu vou pegar o gancho da sua fala, dessa sua última fala, e em tempos, professor, de mídias sociais, hoje está todo mundo nas mídias sociais e muita gente fala isso, né? Inclusive conversei com o Rafael Kiso sobre isso, né? Em tempos de tantas inteligências artificiais e de fragmentação da audiência em mídias tradicionais, como a TV, por exemplo, né? Como se posicionar atualmente no mercado, como engendrar relacionamentos genuínos entre parceiros de negócios, como alavancar marcas, como gerar valor. E aí eu peço, né, gostaria que o senhor explicitasse esse conceito de valor, né, por meio de um marketing mais humano. Aliás, nessa lógica predatória de consumo que a gente vive, de escala, de mercado, dá para falar de humanidades sem olhar para as pessoas somente como notas fiscais? Não, acho que a questão é que temos que olhar, né? Sim, no fundo é isso, a gente tem que olhar. Porque hoje o que a gente tem, na verdade, e eu faço uma crítica, normalmente eu tenho feito até palestra, uma crítica muito forte sobre isso, hoje a gente se sente, assim, quando a gente pensa no marketing, no marqueteiro, eu só lembro de coisa negativa.
né? Eu lembro de gente que invade a minha privacidade, que incomoda meu entretenimento, né, que me impede de ler uma notícia que eu quero ler, não é? Que, enfim, então é sempre isso que eu percebo dentro do marketing, né? Então, como é que eu posso dizer que eu estou criando valor se grande parte das pessoas que pensam no marketing pensa como uma interrupção, um elemento muitas vezes antiético, um elemento que está ali meio que para, né, tentar o hack, não é? Eu sempre uso muito a é o hacking, não é? O que é o hacking? É um enganar, não é? O hack é o enganar, eu estou enganando a pessoa para não fazer um certo tipo de consumo, tá? Então, no fundo a gente tem, né, ou teve, né, ou continua teve, nem teve, né, pena que continua tendo, justamente certas práticas que não são só desumanizadoras, né? Elas são nocivas, né? Elas são nocivas. Certos até estímulos ao consumo que é nocivo, né? E certos consumos que são nocivos. A gente está tendo problema agora e era óbvio que ia ter, com as casas de aposta. Sabe? Grande parte das pessoas que eu converso, que trabalham em grandes empresas de bens de consumo, estão dizendo que as suas categorias estão caindo por falta de renda das pessoas, porque parte desse dinheiro que ia para a compra de itens como higiene pessoal, higiene doméstica, alimentos, está indo para aposta, né? Então, assim, no fundo, a gente tem dentro do que é comércio, dentro do que é mercado, coisas positivas e coisas nocivas, né? E eu acho que a gente tem que, na verdade, cada vez mais, já que a gente está nessa fase do capitalismo, não é? Nós estamos nessa fase em que nós temos problema ambiental, problema social e tal, a gente tem que ser mais humano. A gente tem que pensar mais nas pessoas e não só no indivíduo que está consumindo o meu produto, mas no coletivo de pessoas que convivem junto num planeta que é finito, né? Então, assim, no fundo a gente tem, é claro, que ter a capacidade de fazer com que as pessoas se interessem pelo nosso produto, isso é legítimo, que as pessoas vejam ou percebam o valor no nosso produto, e isso é legítimo, mas, assim, de uma forma ética, de uma forma responsável, de uma forma em que a gente possa, não sei, de novo, assim, criar coisas positivas, né? Coisas que criem valor para as pessoas. E o que cria valor para as pessoas? Coisas que estão ligadas ao bem-estar, que estão ligadas a experiências positivas, que estão ligadas à diversão, que estão ligadas à melhoria, né, às vezes de atividades penosas do nosso dia a dia que a gente tinha que fazer, porque é assim que a gente vive e tal, ficam mais simples. Então, na verdade, na origem do consumo, tá? Então, quando você vai desde a concepção ou criação de um molho de tomate, que evita que pessoas tenham que ir todo dia no mercado comprar tomate, cortar o tomate, lavar o tomate, botar o tomate na panela, cozinhar o tomate, eu compro pronto. Abro a lata e tá lá um molho de tomate de qualidade, um sabor adequado e tal. Então, isso é criar bem-estar. Isso é fazer as pessoas felizes, né? E aí a gente pode falar, mas isso é muito antigo, isso acabou? Não, não acabou. Recentemente a gente teve aí a questão das fintechs e tal, que na verdade uma que, né, que conseguiram trazer um tanto de competição para o mercado bancário, que fez com que as tarifas caíssem, que fez com que a gente tivesse serviços mais fáceis de usar, né? E que, por exemplo, evitou que a gente tivesse que ir ao banco todo mês para fazer pagamento de boleto. Não é? Até pouco tempo atrás a gente ia no banco pagar um boleto, né? E a gente era cobrado uma tarifa, era cobrado uma taxa, era cobrado um spread lá altíssimo e tal, e hoje é menos, né? Por quê? Porque eu tenho uma competição e eu tenho produtos melhores. Então é claro que uma fintech, por exemplo, ela melhora a vida das pessoas, porque ela faz uma coisa que eu tive que fazer no passado que era muito custosa, ser mais simples, né? Então, eu acho que quando a gente fala de marketing, eu não vou entrar em características específicas, senão também a gente fica, né, mas é um pouco isso, né? Isso é valor, né? É eu tirar uma dor que a pessoa tem. Ou, eventualmente, eu criar um prazer, não é? Que a pessoa pode ter que ela não tinha antes, certo? Eu ter o time de futebol preferido, acompanhar as Olimpíadas, ir num parque de diversões, tá? Então, isso também é legal, se eu conseguir levar isso para as pessoas de uma também, isso melhora a vida das pessoas, traz experiências distintas, né? Então, assim, sem entrar em questões específicas, esse tinha que ser o nosso objetivo, né? Então, o que eu estou fazendo de fato faz a vida das pessoas melhores, de fato deixa as pessoas mais felizes, né? E se isso está presente no teu produto, é claro, você vai ter que ter aí técnicas específicas para conseguir fazer com que as pessoas entendam que esse valor existe, mas a gente faz isso de um outro jeito, entregando de fato um valor real lá no final das contas. Muito massa, muito massa. Grandes questionamentos o senhor traz aqui, grande fala, tá? Para a gente finalizar, professor, esse grande bate-papo aqui, né? Se o marketing tradicional morreu, uma
palavra, uma frase aí do Philip Kotler, se existem novos comportamentos e expectativas humanas moldando o mercado, se há novas tecnologias que impactam nas estratégias de marketing, quais serão os novos desafios e oportunidades que irão ditar as tendências de marketing no futuro, professor Marcos Bedendo? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que, é isso, né? A gente tem hoje tecnologia e capacidade cada vez mais de conhecer os nossos clientes, e não é só o conhecer da pesquisa, mas é o conhecer as formas de uso que ele dá ao produto, tá? Então, um tópico muito relevante que a gente traz, né? A gente chama isso tecnicamente da lógica dominante de serviços, né? Então, o que é isso? É o entendimento que não existe bens, tá? Todo bem, ele é um elemento que transita, né, um serviço de uma ponta a outra, tá? Então, eu tenho usado muito o exemplo da Coca-Cola. O que é a Coca-Cola? Ela é um bem? Lá, se olhar ela que é um produto, né, físico e tal. Sim, ela é. Ela não tem valor nenhum. Ela só vai ter valor quando ela é consumida. E para ser consumida, ela não pode ser consumida de qualquer jeito. Ela tem que ser consumida do jeito certo. Porque aí eu maximizo a experiência positiva com o produto, né? Então, se eu pegar a Coca-Cola, botar na geladeira, tirar ela geladinha, botar num copo, tomar, ou misturar com gelo e tal, poxa, aí eu tenho uma experiência positiva, tá? E se eu, sei lá, chacoalhar a embalagem, abrir ela quente, querer tomar aquele negócio, eu vou ter uma experiência muito ruim, tá? Então, esse é um dos pontos importantes. A forma como as pessoas consomem as coisas, né, e o uso que elas dão para as coisas é onde, de fato, o valor está presente. E no passado era isso. E como é que eu podia acompanhar isso na vida de um consumidor? Eu não podia, tá? Era impossível. Eu podia fazer pesquisa, pegava ali, eventualmente, uma outra pessoa como padrão e tal, mas eu não conseguia acompanhar. Hoje a gente está indo para um processo de evolução que eu vou cada vez mais poder acompanhar isso e entender isso, tá? Então, você vê, então, o que acontece, né? Os dados de comportamento, os dados de consumo e tal, eles são essenciais para você trabalhar um novo marketing, né? Então, não dá mais para eu trabalhar sem, de fato, eu conhecer quem é o meu consumidor e eventualmente, quando eu posso acompanhar a forma como ele usa o meu produto, tá? Porque, claro, a Coca-Cola conseguiu, porque é um produto simples, trabalhar isso de uma forma mais fácil, né? Olha, beba gelado, né? Bota lá no anúncio, beba gelado. Eu mostro lá um copo cheio de gelo com a Coca-Cola sendo jogada, tá? E tal. Mas nem todo produto tem essa facilidade ou esse tempo de desenvolvimento como teve a Coca-Cola, tá? Então eu preciso conhecer, eu quero conhecer como é que ele consome, tá? Como ele consome, como ele faz a compra, como ele usa o produto e tal. Então isso é uma parte importante. E a outra parte é eu poder individualizar, eventualmente, esse consumo à necessidade do usuário. E aí muita gente às vezes imagina que isso é, então quer dizer que eu não vou ter produto massificado? Não, você vai ter, não tem problema nenhum. Mas você pode ter uma comunicação específica para grupos específicos ou até chegar na perspectiva da comunicação individual. Então, hoje é possível, algumas empresas fazem muito próximo disso, né? Você pega um iFood, o iFood consegue determinar uma oferta específica para você, com base no teu hábito de consumo, na tua necessidade de alimentação, né, e na forma como você utiliza o produto deles, porque ele sabe como você usa o produto dele, ele sabe de que tipo de comida você gosta, em que momento você consegue pedir, para quantas pessoas você pede, tá? Então isso dá a ele a capacidade, é isso, o produto tá lá, né, então, mas ele individualiza essa oferta de uma forma muito específica para você. Então a gente pode hoje trabalhar dessa forma. Então não é assim, não é fazer uma Coca-Cola para cada pessoa, mas é conseguir acompanhar o uso específico que as pessoas dão à Coca-Cola. E aí você vai ver que tem famílias que utilizam, sei lá, indiscriminadamente, todo dia toma Coca-Cola. Tem família que toma só de final de semana. Tem família que libera em momentos específicos porque não quer que a criança consuma sempre. Tem família que não consome, tá? Então, assim, quando eu entendo o uso da Coca-Cola, veja, sempre o valor no uso, quando eu entendo o valor no uso da Coca-Cola, eu consigo tanto entender quem são meus consumidores, como eles consomem, como eventualmente levar para eles possibilidades de consumo que estejam alinhados de acordo com os seus próprios hábitos, tá? E aí, normalmente é isso, né? Intensificando alguma experiência que talvez fosse menos intensa sem o uso do meu produto. Então essa é um pouco da forma mais positiva e talvez essa é a revolução, assim, do marketing, tá? Então, veja, não é uma revolução de dar piruetas e tudo aquilo que no passado não existe mais, mas é muito mais a gente entender, né, que é isso, o consumidor é um ser humano, ele usa o produto de um jeito específico que não é igual a todos os outros, e eu posso, hoje em dia, entender esse uso e fazer comunicações específicas, ou até, depende do caso, produtos e serviços específicos para aquele uso, tá? Então, essa é um pouco da ideia aí.
Sensacional, professor. De pronto eu já quero lhe agradecer por sua participação aqui no Papo no Auge. Infelizmente a gente chega ao fim deste episódio, né? Eu conversei com o professor e consultor Marcos Bedendo, coautor do livro Marketing H2H, a jornada para o marketing Human to Human, em parceria intelectual com o professor Felipe Kotler. Na nossa pauta discutimos marketing feito de humanos para humanos. Professor Marcos, que honra receber o senhor aqui. Quem quiser trocar ideias com o senhor, quem quiser encontrar a sua consultoria, a Brandwagon, quem quiser adquirir seus livros, como fazê-lo? Gratidão mais uma vez, tá? Pô, por favor, então, o pessoal que está escutando aí esse programa super bacana que a gente teve aqui junto com o Saulo, siga nas redes sociais, não é? Então no Instagram tá lá o @bedendo.marcos, no LinkedIn vocês vão também procurar lá Marcos Bedendo, não tem só eu, mas vocês vão ver que eu sou eu e o outro cara é o outro cara, tá bom? Então também, por favor, adicionem lá, tá certo? A gente pode ficar muito mais em contato. Eu vou passar aqui até um e-mail que é o marcos.bedendo@brandwagon.com.br, para quem quiser também eventualmente entrar em contato, trocar alguma ideia, perguntar sobre, enfim, marketing, branding ou serviços de modo geral, a gente está sempre à disposição. Então, enfim, e eu sempre tento, né? Tem uma coluna na Exame, tem uma coluna meio mensagem, então eu sempre tento, na melhor das possibilidades do nosso tempo, poder falar cada vez com as pessoas, e eu sempre procuro responder todas as mensagens, tá? Então, quem quiser depois conectar aí nas redes, mandar e-mail e tal, ou mandar, né, as mensagens internas do LinkedIn, do Instagram, fiquem super à vontade. Para mim sempre é um prazer falar sobre esses assuntos que eu gosto muito, enfim, tenho sempre que eu posso esclarecer alguma dúvida ou avançar em algum assunto desse tipo, eu fico muito feliz. O senhor é inconfundível. Obrigado, professor. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Satisfação imensa. E espero, né, poder outra vez poder entrevistá-lo sobre mais livros que eu tenho certeza que o senhor vai lançar ao mundo. Obrigado, tá? Com certeza. Agradeço novamente o convite e fico à disposição. Valeu muito, professor. Obrigadão. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nas plataformas de áudio e de vídeo. No Spotify, avalie o nosso programa conferindo as 5 estrelinhas. No YouTube, deixa o seu like. Em ambas, deixa o seu comentário. Assim você faz com que o nosso conteúdo atinja mais gente. Nas mídias sociais, nos siga no Instagram, @Papo no Auge. No LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa com a sua rede de amigos. Assim você alarga a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay. Com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro do nosso podcast, concorre a muitos prêmios e nos ajuda a conversar com muitos professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge.